Olá, amigos. Hoje vamos, em mais uma preleção, meditar sobre os ensinos do Evangelho à luz do Espiritismo. E antes de iniciarmos o tema da noite, vamos a uma pequena prece para nos sintonizarmos com o alto. Obrigado, Senhor, por esses instantes, por essa oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho. Nos auxilia a colocar o Evangelho em nossas vidas, em nosso dia a dia, nos preparando para bem viver no Teu reino de amor. Nos abençoa nesse instante, Senhor. Obrigado. Bem, hoje nós vamos iniciar as reflexões do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 a 15, nós temos: se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas se vós não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Fica claro que nós vamos falar hoje, meditar sobre a misericórdia. Misericórdia que é o complemento da mansuetude. Aqueles que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos, né? E vimos anteriormente que os mansos, os pacíficos, são bem-aventurados, herdarão a terra, e os misericordiosos alcançarão a misericórdia do Pai. Esses ensinos, perdão, misericórdia, o Mestre Jesus insistiu muito. Ele nos ensinou efetivamente um perdão incondicional, um perdão efetivo, um perdão de coração. Ele ensinava aquele perdão com pureza de sentimentos, né? E o perdão é tão importante que nós podemos ligar o perdão a quase todas as bem-aventuranças, né? Ao tema do perdão. Podemos falar das aflições que o perdão consegue eliminar, né? Das bem-aventurados aflitos, quantas aflições nos são geradas pela falta do perdão, né? Podemos falar que aqueles que têm puro coração não se sentem ofendidos e, portanto, já perdoam instintivamente. Podemos falar que os brandos e pacíficos que herdarão a terra, herdarão porque haverão a terra sem conflitos, com paz e com misericórdia, com tolerância, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, é o perdão acima de tudo, né? Fora da caridade, que também é misericórdia, também é perdão, a caridade moral, não há salvação. São tantos ensinos maravilhosos que o nosso irmão maior Jesus deixou sobre o tema do perdão, da misericórdia, que só os ensinos propriamente do Evangelho já nos fornecem um amplo material para dissertação sobre esse tema, para que nós busquemos a interiorização, a compreensão dessa necessidade de trazer esse ensino da misericórdia, do perdão, para a nossa vida diária e assim nós conquistarmos uma paz relativa aqui na Terra e uma paz efetiva nos outros planos da existência. 2000 anos depois desses ensinos sublimes, se a humanidade tivesse realmente compreendido e trazido à luz da sua vivência esses ensinos, nós já teríamos construído um mundo sem conflitos, sem guerra, sem violência, cheio de misericórdia. Esse era, talvez, o sonho do Mestre. Bem, a misericórdia em si consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esse perdão que é fruto de um coração compreensivo, de um coração puro. E o ódio, o rancor, denotam, ao contrário, né, almas sem elevação, sem grandeza. Então, o esquecimento das ofensas é próprio de almas elevadas que estão já acima de um padrão e querem realmente eliminar o mal de suas vidas. O Evangelho nos diz assim: feliz daquele que diz, não perdoarei nunca, pois se ele não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Que direito tem aquele que pede perdão pelas suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando ele diz a Pedro que não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Né? E o Evangelho vai nos dizendo que há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Né? Uma é grande, nobre, realmente generosa. É aquele perdão sem segunda intenção, aquele perdão com delicadeza,
Mesmo quando a culpa foi totalmente do próximo, mas o perdão tem que ser real. E é aquele perdão diferente, que quando ofendido, aquele que se assim julga, impõe ao outro condições humilhantes para dar-se perdão, fazendo sentir o peso desse perdão. Então é o perdão que irrita em vez de acalmar. Vejam como sou generoso, perdoei. Nesses casos, eles nos dizem que não há uma reconciliação sincera, não é o perdão efetivo. E às vezes, para compreendermos a necessidade de misericórdia, de tolerância em nossas vidas, é necessário que a dor nos atinja para que nós possamos valorizar esses sentimentos. Né? Nesse sentido, no livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico através do espírito Né Lúcio, né? Jesus, falando sobre essas dificuldades de julgar, de perdoar dentro das relações humanas, ele contou a seguinte história. Né? Jesus disse assim, naquela reunião na casa de Pedro: seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. Rigor responde a rigor, paciência responde a paciência, bondade responde a bondade. No tempo em que Israel era governada pelos grandes juízes, existia um magistrado austero, violento, que em determinado povoado imprimiu terror e crueldade em todos os moradores, com sua forma tirânica de punir as mínimas faltas. O povo naquela região vivia asfixiado com todo tipo de proibição, com a severidade dos castigos. O juiz aumentou os guardas, criou humilhantes castigos, e quanto maior era o rigor daquele juiz, maior era ainda a violência daqueles que cumpriam as suas ordens. E assim foi por um tempo, até que certa noite, esse magistrado saiu para visitar seu filho que estava doente. E na rua, altas horas, foi confundido com um malfeitor, por guardas bêbados, inconsequentes. Foi então conduzido a uma das suas mais novas detenções, e apesar de muito tentar se explicar e apresentar, sofreu grandes castigos e humilhações, como se fosse um criminoso vulgar. Somente no outro dia foi desfeito o engano, e depois de sofrer o que impunha aos outros, o legislador reconheceu o perigo de se transmitir o poder a homens ainda brutalizados, ignorantes, sem misericórdia. Então, percebendo que a justiça construtiva é aquela justiça santificante, né? É aquela que retifica, que ajuda, que educa e não agride e humilha, tudo mudou naquele povoado e passou-se a ter uma justiça mais construtiva. Necessitou passar por isso na história do mestre, né? Para compreender a necessidade de tolerância e de misericórdia em determinadas situações. Então, o perdão, a reconciliação, a tolerância nos trazem uma certa tranquilidade nessa vida e também a vida futura, como nós vamos continuar vendo, como nós vimos na continuação desse capítulo, no tema reconciliar-se com os adversários. Diz o mestre no Evangelho de Mateus: reconciliar-te o mais rápido possível com seu adversário enquanto estás junto com ele no caminho, para que ele não te entregue ao juiz, que este não te entregue ao seu ministro, para seres preso. Eu te digo em verdade que de lá não sairás enquanto não pagares até o último ceitil. Podemos ver nesse ensino do mestre que há, nas práticas do perdão, do bem em geral, mais do que esse efeito moral imediato, há também um efeito maior a longo prazo. E nós espíritas sabemos que a morte não nos livra de nossos inimigos. E os espíritos realmente vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, mesmo além do túmulo, aqueles que conservaram algum rancor, gerando aquelas famosas obsessões tão lamentáveis. Né? Sabemos que obsediado e obsessor são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, gerada efetivamente por suas condutas. O Evangelho nos diz que Deus permite a situação atual, ou seja, o sofrimento, para punir do mal aqueles que fizeram por si mesmo ou não fizeram, faltaram com a indulgência, com caridade, deixando de perdoar. Então, o que importa do ponto de vista da tranquilidade futura é sempre reparar o mais cedo possível os erros que cometemos contra o nosso próximo e perdoar nossos inimigos. Essa é uma forma de suprimir
mesmo antes da morte, motivos de desavença, toda causa de animosidade que possa ocorrer posteriormente. Eles nos falam que dessa maneira, de um inimigo encarnado neste mundo, podemos ter um inimigo no outro mundo, né? Se desfazermos essas animosidades. De qualquer forma, nós temos que colocar o bem acima de tudo. E Deus não deixa que aquele que perdoou o sabor de sofrer a vingança, né? Então, aquele que perdoa se quebra essa carreira, essa cadeia de vingança e sofrimento, né? Quebrando essa corrente. Então, quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com o adversário, não é simplesmente para evitar as discórdias na existência atual, mas também para evitar que elas se perpetuem em existências futuras. Vós não saireis de lá, diz ele, até que não tenhais pago até o último ceitil, ou seja, cumprido completamente a justiça de Deus. Né? O Mestre nos deixou ainda o ensino do perdão, que vai nos levar à pureza necessária para a elevação do nosso pensamento ao Pai. Neste ensino, no sentido da oração, da aproximação com Deus, né? Como elevar o nosso pensamento ao amor supremo, com ódio ou com rancor, nos prendendo ao solo, à matéria, né? Então, nós temos também no Evangelho de Mateus as palavras do Mestre. Então, se no momento de te apresentar a sua oferta diante do altar, lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa o teu presente ao pé do altar e vai antes reconciliar-te com o teu irmão, para depois voltares e fazer a tua oferta. Vai, reconcilia-te com teu irmão antes de apresentar a tua oferta ao altar. O Mestre ensina que o sacrifício mais agradável ao Pai é o próprio se libertar desses sentimentos negativos, né? Que antes de nós nos apresentarmos a Ele para sermos perdoados, é preciso que nós perdoemos ao nosso próximo e nos reconciliemos com Ele, né? Se cometemos um erro contra um dos nossos irmãos, temos que repará-lo. Só assim a nossa oferta será efetivamente aceita pelo Pai, pois virá de um coração puro, sem qualquer pensamento mau, egoístico ou materializado, né? Então, o Mestre deixa claro esse preceito para que, no sentido, hoje nós podemos entender de uma forma mais clara, né? Naquela época os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era preciso que Jesus conciliasse as suas palavras aos costumes daquela época, né? Hoje sabemos que o cristão não faz oferecimentos materiais ao Pai, pois nós temos que espiritualizar o nosso sacrifício, né? E nem por isso esse preceito tem menor força, porque nós oferecemos a nossa alma a Deus e essa alma deve estar purificada de sentimentos inferiores, né? Maravilhoso isso, né? Que realmente possamos, ao elevar a nossa prece ao alto, não ter nenhum sentimento negativo em nosso coração contra o nosso próximo ou contra a própria humanidade, né? Temos algumas mensagens nesse capítulo, algumas instruções dos Espíritos, muito bonitas, né? Efetivas. Não dá para comentá-las no contexto geral, mas podemos trazer alguns pedaços. No item 14, nós temos uma mensagem de Simeão. Ele diz no início: quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Essas palavras de Jesus devem tocar a nossa inteligência, falar alto ao nosso coração. Que nós devemos comparar essas palavras misericordiosas com a prece simples, tão resumida e ao mesmo tão grande que o Mestre nos deixou de modelo, né? Na oração dominical. Se nós encontrarmos esses sentimentos nobres no nosso pensamento, no nosso sentimento, perdoaremos com facilidade os irmãos de caminhada. Cada ofensa, tantas vezes quanto ela nos for feita, né? 70 vezes, 7 vezes é uma metáfora de sempre, né? E assim, ele nos fala que, com o esquecimento de todas as ofensas, nos tornaremos invulneráveis às agressões, aos maus tratos, às injúrias,
seremos doces e humildes de coração. Conseguiremos a mansuetude. E o Pai Celestial, que também nos perdoou inúmeras vezes, vai nos agraciar com as bênçãos da tranquilidade. É uma mensagem muito bonita, vale a pena ler. E a outra mensagem de Paulo, apóstolo, dada em Lyon, 1861. Ele nos diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos inimigos é dar a prova real de amizade. Perdoar aos inimigos é mostrar que nos tornamos melhores. Perdoai, então, meus amigos, a fim de que Deus também vos perdoe. Pois se fordes duro, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, até mesmo com uma pequena ofensa, como querer que Deus esqueça de todos os dias, de todas as ofensas que realizas, geralmente todos os dias? Infeliz daquele que diz eu não perdoarei nunca, porque pronuncia a sua própria condenação. Lindas essas mensagens, vale a pena ver os itens 14 e 15 desse capítulo 10. Mas a gente pode pensar assim: eu não tenho inimigos, não tenho a quem perdoar nessa vida, vivo uma vida simples. Podemos realmente não ter inimigos explícitos nessa nossa existência atual, né? Não é tão, essa constância não é tão grande como no passado, né? Mas às vezes trazemos em nossos corações julgamentos, mesmo inconscientes, que nos fazem desvalorizar o nosso próximo, né? E isso também é falta de perdão. Eu trouxe uma historinha do irmão X, que vale a pena refletir, que mesmo com alguns seres evoluídos, ainda há uma dificuldade, trazem ainda algumas durezas em seu coração em relação aos erros do próximo. Nosso querido irmão X nos conta que essa falta de sentimento pode prejudicar a nossa evolução, a falta do perdão efetivo em todas as circunstâncias. E ele nos conta assim, que após a partida do mestre para o plano espiritual, os apóstolos iniciaram a sua jornada solo, né, para essa conquista, para a apresentação do evangelho para a sociedade. E Pedro se instalou numa casa modesta, que seria o primeiro santuário dos apóstolos, né? E ele refletia, naquele instante, que quando ele estava com Jesus, sempre havia muito trabalho, sempre havia o que fazer, sempre podia ajudar alguém. E o mestre tinha ensinado que a caridade, o amor, o trabalho pelo próximo era efetivamente a mensagem que ele trazia. Então Pedro queria trabalho, queria tarefa. E naquela noite ele orou com fervor. Lágrimas ardentes desciam de seus olhos. Ele suplicava aos céus a graça de servir. Eis então que surge à sua frente o mestre, sereno e compassivo, como naqueles dias de ventura que estava presente fisicamente. Senhor, implorou Simão, aspiro derramar bênçãos gloriosas. Deixei o lago para te seguir-te. Disseste que nos faria pescadores de homens. Quero atividade, Senhor. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e de luz. O visitante celeste continuou a fitá-lo com aquele olhar sereno, e Pedro acrescentou quase em prantos: quando enviarás teu serviço às nossas mãos, Senhor? Enquanto o mestre desaparecia em uma névoa, ele escutou: amanhã, amanhã. O antigo pescador, encorajado, esperou o dia seguinte com doce expectativa. Acordou muito cedo, limpou a casa humilde, buscou flores para alegrar o ambiente, e quando ele se preparava para a refeição matinal, ele ouve uma ensurdecedora algazarra e a sua porta se abre sobre violentos murros e deixa entrar um homem seminu, de angustiosa expressão, e ele olha lá fora e vê soldados e populares cercando a casa. O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos, o coração bate compassado no peito. Simão o reconhece. É Joachás, malfeitor,
de longa data vem sendo procurado pelas autoridades. Enérgico, Pedro responde firme: socorrer-te? Por quê? Não passas de ladrão costumasse? E sem dar ouvidos às rogativas do mesmo, convoca os que os buscavam e o entrega. Ele foi imediatamente colocado a ferro a caminho da prisão. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo coloca novamente a mente na expectativa das obras que o mestre iria lhe trazer. Enquanto pensava nisso, perfumada liteira para em sua porta, de onde desce uma mulher de face atormentada, triste, contrastando a sua aparência com as roupas elegantes e ricas. Pedro de imediato a identifica. É Júnia, linda greco-romana, que em Jerusalém se fazia uma estranha flor do prazer. Estava doente, cansada, implorava remédio, roteiro espiritual para sua vida, queria mudanças. Pedro enérgico lhe diz: aqui não, teu lugar é na praça pública, onde possam te lançar desprezo, ironia. E a pobre mulher se foi, enxugando os olhos. Pedro, contente com sua atitude, continuou esperando a tarefa do dia. Ao entardecer, já aflito da tarefa não vir, ouviu um insistente bater na sua porta. Abriu o prestativo e caiu-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, um bêbado, costumaço, que semi-inconsciente pedia refúgio contra um bando de jovens cruéis que o apedrejavam na rua. Pedro não vacilou. Bêbado infame, não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. E quase a pontapés expulsa Jarim. Cai a noite, desapontado, repetindo as últimas preces, Simão medita. Quando o mestre querido novamente se destaca na névoa. Ah, Senhor, aguardei o dia todo sem que me enviaste a prometida tarefa. E o mestre lhe diz: como não? Respondeu em tom de amargura. Por 3 vezes te roguei hoje cooperação, sem que me ouvisses. E ante a memória de Pedro, que recordava e agora compreendia tardiamente, Jesus continuou. De manhã enviei-te Joachás, desaventurado irmão nosso mergulhado no crime, para que o ajudasse a renovar a própria existência. Mas devolveste-o à prisão sem piedade. Depois, ao meio-dia, entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasse e a esclarecesse em meu nome. Contudo, condenaste ao vilimpêndio e ao sarcasmo. À noite mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício enlouquece. No entanto, remeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância, eu não sabia. Compadece de mim, ajuda-me com a minha ignorância, orienta-me. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te que o Evangelho tem as minhas palavras. E Jesus desapareceu na névoa antes que Pedro o abraçasse. Pedro então buscou os apontamentos e abriu ao acaso e leu o versículo 12, capítulo 9 das anotações de Mateus. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Será que o nosso coração, também como nessa pequena história, já compreende que aqueles mais necessitados estão ali para que nós possamos compreender, perdoar e ajudar? Se nós queremos seguir o Mestre, nós temos então que ter esse coração cheio de misericórdia, indulgente para com as falhas alheias. E antes de buscarmos a justiça ao próximo, antes de vermos erros nos nossos irmãos, antes de cobrarmos posturas nas outras pessoas, olhemos o nosso íntimo. Quanto nós já erramos, não é? O que o Pai espera de nós? E assim, nós teremos sempre um olhar diferente, mais amoroso, mais compreensivo, mais humilde, mais caridoso, com todos à nossa volta. É esse olhar de misericórdia que o ensino nos traz nesse dia. Com esse coração mais elevado, vamos fazer as nossas rogativas, encerrando esse nosso ensino de hoje. Pai de amor e bondade, sabendo do quanto precisa que nosso coração amenize das suas dificuldades, nós lhe rogamos, Pai. Tenha misericórdia de todos nós
e que nós, por nossa vez, possamos ter misericórdia do nosso próximo. Só assim, recebendo as tuas bênçãos e praticando, estaremos mais próximos de ti. Auxilia a todos nós, Senhor, principalmente aqueles que nos dirigem, a ter esse olhar compreensivo sobre todos aqueles sobre a sua tutela. Pedimos, Pai, por todos aqueles que nesse momento necessitam da tua misericórdia, para que se ergam, se levantem, compreendam o Evangelho e comecem uma nova etapa. Nos abençoa nesse propósito de nos melhorarmos, hoje e sempre. Obrigado, Senhor.